Olá, sou Cristiane Lamas, infectologista, trabalho aqui no INC e também no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, lá na Fiocruz. E hoje queria falar um pouco para vocês sobre o diagnóstico molecular de endocardite infecciosa na situação específica das endocardites hemocultura negativas. Então, primeiro a gente vai situar um pouco a questão aí das endocardites hemocultura negativas. A gente vai conversar um pouco sobre o que se pode fazer para se chegar ao diagnóstico antes da biologia molecular, e depois a gente fala especificamente dos recursos, né, de biologia molecular que nós temos. Então, primeiro, entender que essa situação da endocardite hemocultura negativa é uma situação que ocorre em todo mundo, ela é variável, né? A frequência com que ela acontece varia, principalmente com o uso anterior de antimicrobiano nesses pacientes com endocardite, o uso muitas vezes inadequado, né? ou sem se pensar na possibilidade diagnóstica. Varia também com os agentes zoonóticos, né? Que agentes zoonóticos são esses? Né? Os mais importantes em termos de frequência são a Coxiella burnetii, que está associada a animais, né? Principalmente animais de criação, como carneiros, ovelhas, né? Mamíferos, né? De criação, para além desses. Então, a exposição a esses animais na fazenda, aerossóis que são gerados pela placenta desses animais e que ficam em suspensão no ambiente rural, ao consumo, né, de leite e derivados não adequadamente pasteurizados, que tem a contaminação pela Coxiella. Mas a gente, por vezes, também encontra Coxiella até num cenário, vamos dizer assim, mais próximo e doméstico, como a Coxiella que afeta os gatos. E a Bartonella, a gente tem principalmente, né, a Bartonella henselae, que está relacionado também aos gatos, né? É uma bactéria que causa bacteremia assintomática nos gatos, os gatos não adoecem, mas eles podem transmitir essa bactéria através de lambedura, de arranhadura e menos frequentemente de mordedura. E essas bactérias, né, são bactérias intracelulares e elas não crescem em meios comuns, então são causa de hemoculturas negativas na endocardite. E, além disso, né, a chance de um indivíduo ter hemocultura negativa por região geográfica, então falamos dos antimicrobianos, dos agentes zoonóticos, tem muito a ver também com as possibilidades diagnósticas daquele local. Se o laboratório tem uma estrutura para ir além da placa de agar-sangue, né, nesse diagnóstico, ou mesmo até além das sorologias. Então, assim, no mundo como um todo, a gente tem uma frequência de endocardite hemocultura negativa em cerca de 7, 10% no hemisfério norte, né? Ou seja, a América do Norte e Europa. E no hemisfério sul, na América Latina, isso está em torno de 20% e na Ásia em torno de 35%. Estou falando assim América Latina em geral, mas assim, dependendo da instituição, essa frequência é ainda maior, né? Por exemplo, aqui no Instituto está em torno aí de 30%, 33% a nossa frequência de endocardite hemocultura negativa. E, de verdade, a gente tem, né, na literatura o que a gente chama um gradiente norte-sul. O gradiente de hemocultura negativa ele é maior à medida que a gente caminha em direção ao sul. Então, a gente tem aí várias publicações, né, mostrando na França, Reino Unido, Espanha, 9 a 14% de frequência de endocardite hemocultura negativa. A gente tem trabalhos da Itália em que isso é mais alto, né, 25%. E na Ásia e na África, a gente tem aí desde cerca de 20% no Japão a 31% na Índia, chegando até quase 70% no Egito, né? O Egito tem aí uma peculiaridade de ter muita endocardite por aspergillus, que é uma coisa meio fora do usual, né? E aqui no Brasil, né, eu mencionei o nosso instituto, mas a gente tem trabalhos de São Paulo, do INCOR, o Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano publicou esse trabalho, né, em 2014, mostrando aí
uma incidência de 25% de hemoculturas negativas na série deles. A gente tem uma série de Minas Gerais, publicada em 2018, que tem 27% de endocardites hemoculturas negativas, e a gente tem uma série menor, né, do Sul, de Tagliari, de 2020, mostrando aí 23%. É uma correção, né, a taxa em Minas foi 37%, é a doutora Maria do Carmo Nunes quem publicou essa taxa. Então, não é uma situação única aqui do INC, a gente vê nesses centros, que são centros de referência, que tem cirurgia cardíaca, essa taxa alta, né? Isso principalmente pelo uso pregresso de antimicrobianos. Embora a gente tenha aí ocasionais casos, né, episódios gerados por Coxiella burnetii ou Bartonella, isso não é o frequente aqui no nosso meio. E aí a gente se pergunta, mas é tão importante assim, né, a gente saber o agente, né, na endocardite? A hemocultura negativa traz um pior prognóstico para o paciente? E a gente tem assim várias publicações que indicam que esses pacientes podem ter uma mortalidade maior, né? A gente tem um estudo publicado em 2020, chamado Euroendo, né? Um estudo de pacientes entre 2016 e 2018, um estudo grande, com mais de 3.000 pacientes, que mostrou que a mortalidade em 30 dias foi em torno de 10% para os pacientes com hemocultura positiva e quase 15% nos pacientes com hemocultura negativa, né? E eles relatam que mesmo um ano depois desse episódio de endocardite, a mortalidade ainda foi maior nos pacientes com hemocultura negativa. Aqui no Instituto a gente também produziu dados nesse sentido, né, comparando os pacientes de hemocultura positiva com hemocultura negativa. A gente não viu uma diferença de mortalidade, mas a gente viu que esses pacientes tinham mais morbidade, eles evoluíam com mais insuficiência cardíaca, né, que é uma das principais complicações aí da endocardite infecciosa. Então, como nós mencionamos, né, antes propriamente de buscar a biologia molecular, que muitas vezes não é acessível, é cara, a gente tem a obrigação de pensar na possibilidade desses agentes zoonóticos, então enviar o sangue do paciente para fazer a sorologia para Coxiella e Bartonella, principalmente num contexto de exposição. Então, um paciente que tem gatos em casa, a gente já teve pacientes aqui que tinham 5 gatos, pacientes com 10 gatos, né? Ou naqueles pacientes que moram em zona semi-rural ou rural. Nós também já tivemos casos aqui de pacientes que tinham válvula protética metálica já há muitos anos, pacientes morando em área rural do Rio de Janeiro, e o agente etiológico foi a Coxiella burnetii, né? Então, não são patógenos de outro planeta, né? Elas são possíveis e elas nos circundam. Além da Coxiella e Bartonella, né, a gente tem menos frequentemente a possibilidade de brucela, né, que também não é uma bactéria que cresce facilmente, de clamídia, né, agora chamada clamidófila, de legionela, de micoplasma, e a gente comentou da endocardite fúngica, né? Lembrando que na endocardite fúngica, a cândida ela pode crescer em meio comum, mas o aspergillus, o histoplasma, eles não crescem em meio comum. É preciso, né, que a gente colha hemoculturas para fungos e que a gente envie para o laboratório para serem cultivados em Agar saburô, né, que é um meio específico, né, para fungo. Em relação aos métodos moleculares para o diagnóstico de endocardite e hemocultura negativa, é fundamental que a gente colha desde o início sangue e separe, armazene para este propósito. Então, armazene a menos 20, idealmente a menos 80 graus Celsius, coletando aí em tubos de EDTA, né, que é o que a gente mais frequentemente usa para os métodos moleculares, desde o início, né, desde o momento do diagnóstico de endocardite desse paciente. Por quê? Não há aí uma magia nesses métodos, né? O que se vai detectar são fragmentos
de DNA desses patógenos, né, bactérias ou fungos, que são o que a gente mais procura, e à medida em que o antibiótico é usado, a gente vai ter uma chance bem menor de encontrar um quantitativo de DNA desses micro-organismos, né? Então, é fundamental que a gente reserve esse material para testes de biologia molecular mais adiante, se necessário for, né? E se nós conseguirmos fazer. Então, o que a gente tem já há algum tempo são métodos baseados na amplificação, né? No PCR, né? Na reação de cadeia da polimerase. Esse PCR, a gente tem melhores resultados, né, do PCR em material valvar do que no sangue, propriamente dito, né? Então, infelizmente, a gente acaba só tendo a possibilidade de fazer o PCR naquele paciente que é operado, né? Então, a gente deve reservar também essa válvula para esse teste, se a gente conseguir fazê-los. E a gente tem, assim, PCRs que podem ser micro-organismo específico, então, PCRs para Streptococcus galolíticos, por exemplo, ou PCR para Staphylococcus aureus. Só que é mais interessante, e vem sendo mais usado, o PCR chamado de amplo espectro, né, em inglês broad range, em que você é capaz de detectar vários patógenos, né? É como se fosse o film array, né? A gente já tem vários testes moleculares, por exemplo, para líquor, né, que utilizam esse mesmo princípio. Então, o gene alvo, né, nesse caso, para a bactéria, é o gene 16S, do rRNA bacteriano, e no caso dos fungos, é o gene 18S, né, no chamado pan-fungal, né, para vários fungos. Além do PCR, a gente tem dois métodos que aí já são de metagenômica, né, uma biologia molecular com melhor rendimento que o PCR, e essa metagenômica pode ser uma metagenômica direcionada com alvos, né, em que a gente vai buscar apenas alguns alvos para amplificação, ou pode ser aquela metagenômica chamada shotgun, né, em que, na verdade, dependendo aí do método, se é capaz de detectar DNA livre de células no sangue para mais de 1.200 alvos, né, principalmente de bactérias e fungos. Então, é bastante interessante, né? Esses métodos foram desenvolvidos especialmente para o contexto de pacientes imunocomprometidos, em quimioterapia, em que várias possibilidades de agentes etiológicos na etiologia daquela febre, daquele quadro infeccioso era possível, mas também se começou a investigar o papel, né, da metagenômica, tanto em alvo, né, a targeted, quanto a shotgun, para o contexto da endocardite hemocultura negativa. E de maneira muito interessante, né, os critérios modificados de Duke, que foram revisados em 2023, né, chamado Duke-Esquivide, né, Esquivide é a sigla para Sociedade Internacional de Infecções Cardiovasculares, eles incluíram esses métodos, né? Então, colocaram como critério maior quando a gente detecta Coxiella, Bartonella ou o Trophirima whipplei, que é o agente de Whipple, né? É uma bactéria também não cultivável. Então, na identificação no sangue por métodos de biologia molecular de um desses três, seria um critério maior. E esse documento, né, do Duke-Esquivide, considerou critério menor se houvesse a identificação no sangue de outros patógenos que não esse, né? E em válvulas também foi considerado o isolamento, né, a detecção por biologia molecular, mas pareando, vamos dizer assim, com o histopatológico valvar, né? Porque é preciso, né, que a gente tenha uma identificação de endocardite em atividade para a gente poder valorizar esse resultado aí
do PCR ou até da metagenômica na válvula. Por quê? Se a gente não tem um histopatológico de atividade, talvez o que esse método molecular esteja detectando seja um DNA que estava presente em episódios anteriores, né? A gente tem publicações mostrando que esse DNA bacteriano embebido ali naquela válvula pode persistir durante anos. Daí a importância de também se ter o histopatológico valvar. Voltando um pouco atrás, né, a gente falou das sorologias, como alguma coisa a se fazer antes da biologia molecular e outra coisa a se fazer a histopatologia e a cultura da válvula, tá? Então, a histopatologia valvar, além de mostrar infiltrado neutrofílico, né, mostrando a atividade aí do processo infeccioso valvar, ela também pode mostrar, por colorações, né, como o brown brain, que é o que se faz em tecido, que é o GRAM, o PAS, né, em que a gente vê fungo e outras bactérias, a gente ter aí uma noção do agente etiológico. Claro que a gente não vai ter o teste de sensibilidade, mas pelo menos a gente vai direcionar melhor o agente etiológico. Voltando aí à questão da biologia molecular e dos métodos, né, mais modernos de metagenômica, eles são assim pouco disponíveis ainda e caros, né? Essa é uma questão, e seria interessante realmente a gente buscar antes deles, né, o PCR, né? O PCR principalmente o broad range e o pan-fungal, né? De pesquisa, né, de alvos bacterianos e fúngicos de vários agentes possíveis. A gente tem algumas publicações, né? Na verdade, essas sondas para essas bactérias já são sondas que têm referências em 1990, mas a gente tem algumas publicações mais recentes, né, de 2017, de 2020, mostrando, né, que nas válvulas a gente tem aí uma chance de identificar o agente por PCR em pacientes com hemocultura negativa e que foram operados. A gente tem uma chance aí de até 40% de identificação, o que não é nada mal, né? Considerando que essa informação nos ajuda bastante. E a gente teve aqui um estudo nosso, né, de um trabalho que foi do nosso mestrado, que foi publicado em 2016, sobre o diagnóstico de endocardite hemocultura negativa, em que a gente teve algumas válvulas aqui do Instituto estudadas, né, por teste de biologia molecular, foi uma colaboração com um laboratório fora do país, né, e em que a gente detectou 72% de positividade pelo PCR. Não nos surpreendeu que a maior parte dos organismos detectados fossem streptococcus do grupo Viridans, né? Streptococcus orais, porque é uma das principais causas, né, de negativação da hemocultura, é o uso pregresso de antibiótico, e os streptococcus orais são usualmente bastante sensíveis a antibióticos e desaparecem, né, da corrente sanguínea aí com 1 a 2 doses de amoxicilina. Então, eles persistem lá na válvula, mas a gente não consegue identificá-los no sangue. Então, isso é uma experiência local, né, de que pode ser bastante contributório o PCR. Já o PCR no sangue, né, ele tem um ganho muito baixo, né, e ele não é utilizado. Basicamente, a gente não usa o PCR no sangue. Já esses testes de biologia molecular mais modernos, né, a metagenômica, podem nos ajudar bastante. Na verdade, esse termo, né, metagenômica, não é algo muito moderno, é um termo que foi usado no final dos anos 90, né, numa situação, foi em 98, né, foi para descrever a análise direta de genomas coletivos da microflora do solo, né, sem o uso de cultivo para bactérias. Mas a implementação, né, a viabilização comercial desses métodos, ela é bem mais recente, né? Então, a gente tem, o que é muito interessante, né, é que a gente, a partir da própria amostra, a gente faz esses testes, né? No sequenciamento em alvo, né,
a gente tem uma etapa de amplificação por PCR, né, de alguns alvos, enquanto que na metagenômica shotgun, a gente não tem essa etapa de amplificação por PCR. É um método direto, né, sem alvo específico. Então, no shotgun, todo o DNA livre no sangue, né, naquela amostra, é fragmentado, né, ele é recortado e ele é sequenciado, né? Então, isso faz com que sejam testes de uma sensibilidade muito grande, né? Inclusive, a sensibilidade é tão alta que é usual que vários micro-organismos sejam identificados. Então, essa é uma questão, né, importante, porque é preciso o julgamento clínico para realmente se identificar, dentre todas aquelas sequências identificadas, né, o que é relevante para aquela situação clínica do paciente, né? Então, a gente pode ter uma situação em que no sangue desse paciente seja identificado Staphylococcus coagulase negativo, uma Acinetobacter e Cândida, por exemplo. E aí, qual deles, né, será o agente etiológico? Felizmente, esse método, né, o shotgun sequencing, ele permite também uma quantificação, né, desse DNA isolado, né, identificado. E essa quantificação, né, é um teste qualitativo, mas também quantitativo, e a expressão do teste é em moléculas de DNA por microlitro. Então, assim, intuitivamente, a gente reconhece que quanto mais DNA esteja ali presente, mais provavelmente aquele patógeno é relevante naquela situação. Contudo, né, realmente é preciso, muitas vezes, até uma junta, né, vamos dizer assim, um painel para que se haja um consenso o que a gente vai valorizar ali naquele cenário, né? Esse método, né, como a gente já comentou anteriormente, ele tem um papel importante na situação da endocardite hemocultura negativa. Contudo, ele é um teste bastante caro, né? Ele ainda não está disponível, né, a metagenômica shotgun, até esse momento no Brasil, né? Usualmente a gente encaminha essa amostra para fora do país e ela tem um alto custo, né? Um teste custa $2.000, né? Somente o teste. Então, é algo que realmente não pode ser feito para todo paciente. Tem que haver aí um julgamento clínico, né? E a possibilidade mesmo, né, financeira de fazer isso. Já a metagenômica direcionada, a metagenômica em alvo, ela é menos custosa, ela custa aí em torno de R$ 2.200, né? E existem laboratórios no Brasil que são capazes de realizar esse teste, né? E o que é interessante é que a gente teve uma publicação em hemocultura negativa, uma publicação pelo grupo da Mayo, né, utilizando aí 34 amostras, né, de sangue e comparando a sensibilidade da metagenômica direcionada em alvo com a metagenômica shotgun. E eles identificaram uma sensibilidade semelhante. Então, isso muito nos anima, né, porque a possibilidade de fazer a metagenômica em alvo está mais ao nosso alcance, em termos de acesso, né, e de custo, do que a metagenômica shotgun, né? Então, basicamente, era isso, né, que eu queria comentar aqui hoje com vocês. Então, como conclusão, né, claro, nós temos esses métodos de biologia molecular, mas temos outros, vamos dizer assim, exercícios diagnósticos anteriores, então considerar sempre as sorologias, né, para Coxiella, Bartonella, Brucella, que podem ser e devem ser feitas, né, no cenário, lembrar de realizar o histopatológico valvar,
e a cultura valvar naqueles pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca, a possibilidade de fazer o PCR valvar, ele pode ter uma sensibilidade bastante razoável, né? Lembrar de separar as amostras para a biologia molecular logo no início do manejo desse paciente, né? Fica lá armazenada, guardada, lembrar que o resultado deve ser cuidadosamente interpretado, né? Para esses novos métodos, né? Que são tão sensíveis que nos trazem talvez informação demais ou a mais, e a gente vai precisar aí usar o julgamento clínico para realmente direcionar o tratamento aquilo que seja o mais provável agente etiológico. Então, até uma outra vez, até uma outra oportunidade.